Ora, boa tarde a todos outra vez. Logo que possível, vamos nos organizar aqui, sentar e começarmos aqui a parte da tarde da nossa sessão de divulgação de projetos Portugal 2020. Muito bem, já estamos aqui online e reforçar aqui com os colegas de que, antes de mais, uma mensagem via online, a pedir aqui algumas desculpas por esta demora, mas a logística é relativamente complexa e, portanto, demoramos aqui um pouco mais do que gostaríamos, mas temos, neste momento, à tarde, apenas aqui uma sessão de divulgação, formal, mas curta, do nosso terceiro e último projeto do Portugal 2020. Tal como ficou na parte da manhã, queria apenas aqui reforçar de que o evento está a ser transmitido online, é uma sessão pública de divulgação, estamos neste link do YouTube. Queria também dizer que nesta terceira sessão vamos seguir a mesma abordagem das duas sessões anteriores e agradeço-vos imenso por estarem cá. Será uma sessão bastante ligeira. Começaremos então com as formalidades e depois com o vídeo de lançamento deste projeto do Portugal 2020. Seguida, há uma pequena mesa redonda feita aqui em cima comigo e com as entidades que participam neste projeto. E seguiremos então com o encerramento quer da formalidade deste projeto, quer depois o encerramento global em que contamos com a presença do Dr. Jorge Portugal, Diretor-Geral da COTEC. Muito bem, então vamos iniciar essas formalidades, porque assim tem que ser, apesar de sermos todas pessoas informais, desta sessão de encerramento do projeto Portugal 2020 Bugs at Pets. Projeto 47.042, cofinanciado pelo Compete, cujo nome é Desenvolvimento de Novos Ingredientes de Insetos para Incorporação em Alimentos Compostos Completos para Pet Food. Este projeto foi liderado pela empresa ITS, em parceria e em copromoção com a empresa Sebol, com o ICVAS, da Universidade do Porto, e com a Universidade Católica Portuguesa. Iremos dar início a esta sessão de divulgação. De seguida chamarei as colegas que já também conhecem destas entidades e passamos já então para a abertura formal com o nosso vídeo de divulgação deste projeto Bugs at Pets. O crescimento exponencial da população mundial durante o último século coloca-nos numa encruzilhada ambiental que é urgente resolver da forma mais sustentável possível. Nos próximos 100 anos, prevê-se que a população mundial atinja cerca de 10 mil milhões de pessoas. Este é um dos maiores desafios da atualidade. A procura emergente de alimentos, em especial de proteínas alternativas. Foi a pensar nos desafios que se apresentam para o futuro que a empresa ITS decidiu apostar num conceito inovador como é o dos ingredientes à base de insetos. Falamos de proteínas hidrolisadas de inseto, que foram o mote para o projeto Bugs at Pets. Um projeto que pretende revolucionar a produção de alimentos para animais a partir de insetos. A empresa líder deste projeto, a ITS, sentiu a necessidade de enfrentar o desafio da constante procura de abordagens alternativas na produção de novas fontes proteicas. Para atingir esse objetivo, uniu forças com 3 entidades: a Sebol, o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto e a Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto. Estas entidades juntaram-se para investigar e maximizar o valor dos insetos na indústria da alimentação animal. A sua produção tem crescido nos últimos anos devido ao seu valor nutricional, com alto teor de proteína e lípidos insaturados, e à sua eficiência na conversão de alimentos em proteína corporal. No entanto, ainda há poucos estudos sobre o valor de ingredientes de inseto na indústria de pet food. Com base nos ingredientes para a alimentação animal já processados pelas empresas ITS e Sebol, o consórcio traçou linhas de pesquisa para desenvolver ingredientes funcionais e inovadores usando a composição proteica e lipídica da Hermesiae lucens, Black Soldier Fly e Tenebrium molitor.
Esses ingredientes têm um potencial nutritivo e distintivo enorme, com elevado teor bioativo e lípidos ricos em ácidos gordos insaturados, especialmente na área de pet food. O objetivo do projeto é desenvolver um produto altamente inovador com frações funcionais de péptidos e lípidos dos insetos, proporcionando benefícios para a saúde animal, como a melhoria da função cardíaca. Além disso, a presença de péptidos melhora a palatabilidade e protege os lípidos insaturados com propriedades antioxidantes. A SBOL e a ITS uniram-se a prestigiadas instituições de pesquisa como a Universidade Católica Portuguesa e o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto para garantir as condições necessárias para investigar e enfrentar os desafios do projeto. A Universidade Católica do Porto possui uma vasta experiência na valorização de novas fontes alimentares, incluindo a extração e valorização de proteínas e lípidos a partir de subprodutos. Além disso, tem conhecimento especializado em diversas metodologias para a obtenção e frações peptídicas por métodos enzimáticos e estudo das propriedades biológicas de compostos bioativos. Com o seu conhecimento, experiência e excelência, a Universidade Católica do Porto desempenhou um papel fundamental no apoio a este projeto. Após obter os ingredientes funcionais de maior potencial, desenvolvemos protótipos que combinam frações peptídicas e lipídicas de interesse. O ICBAS conduziu estudos com cães para avaliar a palatabilidade e digestibilidade das rações que incluíam esses novos ingredientes. Em seguida, foram realizados ensaios de alimentação de longa duração para avaliar os efeitos físicos, clínicos e de bem-estar desses ingredientes nos animais. Ao longo dos últimos 3 anos, as entidades que cooperam neste projeto conseguiram cumprir com o objetivo de obter ingredientes funcionais com elevada bioatividade e que se destacam por serem uma solução alternativa, sustentável e saudável para a alimentação animal e para o meio ambiente. A produção de insetos é uma indústria escalável. Começa agora a crescer e apresenta menor impacto ambiental face a outras indústrias agropecuárias. A utilização de insetos em alimentos para animais de companhia desperta cada vez mais interesse. Mas ainda são necessários mais estudos para comprovar o seu uso como fontes alternativas de proteínas. No entanto, sabemos que os insetos possuem um grande potencial na alimentação animal, considerando o seu valor nutricional e a regulamentação para a alimentação de aves e peixes. Estamos no caminho certo. O projeto Bugs at Pets é muito mais do que apenas um projeto. É a visão de um futuro melhor para a nossa população e para os nossos animais. A nossa aposta reside na obtenção de proteínas hidrolisadas alternativas. Trabalhamos, no presente, as respostas que queremos dar no futuro. Muito bem. Esta é a visão de um futuro melhor que está lá fora, em cima daquele nosso balcão da ETSA, materializado com os produtos que trouxeram até nós e que foram produzidos, obtidos a partir deste projeto. É um terceiro projeto, apesar de estarmos a analisá-lo individualmente, são entidades das quais já ouvimos falar, mas como também já ouvimos falar, o conhecimento que é depositado em cada um dos projetos é um conhecimento único. É necessário desenvolver aquelas condições para aquela matéria-prima com aquela enzima para obtermos daquela matéria-prima aquele ingrediente e testar esse mesmo ingrediente. Mas para falar nisso muito melhor do que eu, tenho conosco, ou vamos ter aqui conosco, a Universidade Católica Portuguesa, a professora Manuela Pintado, que chama aqui ao palco, e a Ana Rita Cabrita, do ICBAS, do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, que juntamente com a SBOL, liderados pela ITS, trouxeram este projeto até nós. Força! Já tão conhecidas desta nossa plateia. Nunca ninguém quis aceitar ainda a minha ajuda a descer esta escada. Esperemos que não seja necessário. Força. Bem-vindas ao Lagar, uma vez mais. Daqui a pouco estamos embriagados. Não tem uvas. Não tem, mas já teve. Quando cheguei cá, isto aqui estava tudo cheio de uvas. Muito bem. Obrigado uma vez mais
Obrigado a todos uma vez mais por estarem aqui presentes depois desse nosso almoço para discutirmos aqui uma área distinta. Estamos a falar de proteínas alternativas, estamos a falar de insetos. Falar de insetos em Portugal implica falar de algumas entidades com que orgulhosamente falamos, portanto o nosso objetivo é pegar nestes ingredientes alternativos e potenciá-los, mas a dada altura estes ingredientes, ou a fonte, ou a matéria-prima onde estes ingredientes estão, vai chegar até nós. E só com o recurso a empresas como a convidada, a empresa Entogreen, para este evento, e outras, como a Tecma Foods, é que nós podemos ter acesso a estas matérias-primas. O segmento de mercado destas indústrias portuguesas, orgulhosamente portuguesas, é a produção. Nós queremos pegar nestas matérias-primas e levar um pouco mais longe e trazer, segundo este nome, Bugs at Pets, trazer para a indústria do pet food, criando maior valor e saúde a quando a alimentação dos nossos animais de companhia. As abordagens são muito semelhantes, como eu vos tinha dito, mas há muita diferença e há muita especialidade ou especialização aqui. E começava uma vez mais com aquele tal fio condutor, em que vamos começar a falar das abordagens tecnológicas, nas matérias-primas, como é que elas foram processadas, os desafios que cada matéria-prima traz, e esta traz os seus desafios, e a forma como depois levamos esses ingredientes caracterizados, com a analítica que se calhar até falamos um pouco, ou falamos pouco da analítica ou da capacidade analítica da Universidade Católica, existe e foi feita, e depois desta caracterização, os produtos são levados, os ingredientes formulados, são levados até aos nossos amigos, tão bem cuidados no ICVAS pela Ana Rita Cabrita. Portanto, Manuela, uma vez mais, obrigado. O que tens a dizer sobre os desafios criados em torno dos ingredientes desta matéria-prima tão nova e, se calhar, um pouco mais, antes disso, a tua visão sobre estas novas proteínas, proteínas chamadas alternativas. Sim. Eu estava ali a pensar quando é que nós começámos a falar em insetos. Eu lembro que em 2014, 15, fizemos um evento, ou a Joana Martins fez um evento na altura, para elucidar das tendências mundiais nestas novas áreas. Lembro que dentro da minha palestra falava dos insetos e lembro que na sala havia um murmurinho, dizia isto nunca vai entrar, isto nunca vai entrar. Porque de facto achava-se que os insetos não passaria, a América do Sul trabalha muito com, já é que faz parte da cultura, mas de facto na Europa há realmente uma resistência muito grande. Em 2015 lembro que eu e a Luísa montámos um projeto e havia 4 empresas na Europa de produção de insetos e eu quase não conseguia encontrar uma para entrar no projeto porque estavam a nascer. Hoje em dia, o mundo da produção de insetos em 5, 6 anos multiplicou-se, triplicou-se muito e acredito que veio para ficar. Portanto, acho que isso é uma mudança. Acho, por exemplo, que quando foi a questão da entrada da legislação das algas demorou bastante. E hoje em dia percebe-se claramente que temos que acelerar porque a necessidade de alternativas no mundo é crucial. E, portanto, a própria legislação começou a mudar. E o acelerar do que houve na questão dos insetos na Europa, de facto, desde 2017 que entrou a legislação a nível animal e neste momento sabemos que a nível humano está a crescer cada semana com novas diretivas. Portanto, veio para ficar, é uma realidade e percebo que agora também estimulou a criação de novas empresas, muitas spin-offs, mas muitas já de grande dimensão, como nós conhecemos. Em Portugal é um bom exemplo, mas Holanda e outros países ainda mais. O que é que há? A fase inicial desta área das proteínas de inseto, que é uma alternativa, e eu diria muito sustentável na perspectiva que são usados subprodutos vegetais ainda para já, pelo menos para a alimentação animal e humana, são usados subprodutos que são convertidos em proteína. Portanto, é uma capacidade de transformar fibra e vitaminas em proteína e, de facto, essa proteína tem uma grande qualidade. Mas o inseto, para mim, não tem só proteína, que eu acho que isso é um ponto também muito importante. Tem um componente que são os lípidos, que normalmente ninguém fala, não é? Mas que também é um problema do inseto. É um problema, por um lado, do ponto de vista sensorial, de conservação, mas nós também podemos, eu digo sempre, cada problema deve ser visto como uma oportunidade e nós também aqui no próprio projeto tentámos olhar e perceber que estes lípidos têm que ser separados para termos um concentrado proteico
com mais proteína, mas ao mesmo tempo temos que olhar e caracterizar, porque estes lípidos também são muito interessantes do ponto de vista funcional. Perfis muito diferenciados, dependendo se é um mermete ou se é um tenébrio, e isso também permite depois a nível de mercados diferenciá-lo e aplicá-los de forma diferente, mas acho que este inseto tem que ser valorizado como um todo, é olhar um pouco aquilo que dizemos. O inseto, obviamente, na sua maioria, hoje ainda consumido ou utilizado de forma inteira, não é? Com todas as suas limitações de oxidação, estabilização, mas acho que há uma oportunidade, tanto no alimentar humano, que obviamente que é neste momento a tentativa maior é ter alternativas proteicas humanas que tenham bom sabor, que tenham boas propriedades nutricionais, mas também a nível animal. Portanto, e a partir do momento, neste momento, a inovação está voltada para a diferenciação. Portanto, a produção está ainda com algumas limitações, mas praticamente estabilizada, com capacidade de produzir quantidade. E, portanto, agora, quando já começa a haver quantidade, temos que saber diferenciar. E, portanto, eu acho que o pioneiro deste projeto é a diferenciação. É de como podemos olhar para uma proteína que tem um conjunto de aminoácidos, é rica, normalmente dependendo do inseto e da forma como ele é crescido, pode ter concentrações diferenciadas de proteína, ainda muito a caminhar também nessa parte de otimização, mas sabendo que temos um inseto com muita proteína e com uma composição muito interessante de minerais e também lípidos, o que é que podemos agora para fazermos produtos diferenciados? E é isso que nós fizemos aqui, é perceber que já há algum tempo na nossa equipa também tínhamos começado a trabalhar mais no mestrado a parte dos insetos e de facto nessa altura percebemos que o inseto, do ponto de vista de hidrolisados, tem um potencial enorme. Tem um potencial enorme por algumas propriedades funcionais que esses péptidos têm, que a própria proteína de inseto não é vista diretamente, e outra parte, que ainda iremos ver agora, espero eu também no cão, que é a questão de vimos que eles também são muito interessantes a modular a microbiota intestinal. Portanto, essas primeiras alertas mostram-nos que há um potencial enorme e que nós vertemos e começamos a trabalhar aqui em conjunto convosco na descoberta dessa diferenciação. E, portanto, o que nós fazemos, de facto, a diferenciação não é a mesma coisa hidrolisar um inseto ou hidrolisar uma proteína de peixe ou hidrolisar uma proteína de carne, porque cada um tem a sua acessibilidade de proteína limitada, não é? Portanto, dependendo muito onde temos essa proteína inserida, temos que ter pré-processamentos que permitam, de facto, expô-la, e temos um problema adicional aqui, que são os lípidos, não é? Fazer tudo junto, portanto, agora estamos a combinar até novas coisas para o futuro, de combinar os dois e valorizar os dois, mas, sobretudo, a ideia é, primeiro, temos que separar a proteína, tirá-la dos lípidos e estabilizar o lípido, porque, sobretudo, os lípidos de tenébrio têm uma capacidade de oxidação muito grande. Portanto, e normalmente, quando armazenamos o inseto durante algum tempo, aquele sabor rancidificado que vai ficando, que também acredito que o animal repare, nós notamos muito, temos que o estabilizar, porque senão estamos a ter uma matéria-prima, porque aqui já não é um subproduto, é uma matéria-prima direta, que veio de um subproduto, é verdade, mas temos que o estabilizar porque são todo o valor que temos lá potencial, ele vai se perder. Claro que a proteína é estável, aguenta o processamento, mas temos que saber separar bem a gordura e depois termos então uma proteína que, de alguma maneira, a EDSA fez muito bem na sua separação, utilizando, infelizmente, estamos muitas vezes restritos a metodologias impostas pela legislação, que é uma das grandes limitações atuais no inseto, termos metodologias que foram estipuladas e algumas vezes sem olhar a horizontes que às vezes permitem otimizar melhor essas técnicas, mas é o mundo que temos que percorrer, é também a questão da legislação. Mas separada a proteína, o que nós começámos a fazer foi primeiro perceber do portfólio de enzimas que estão disponíveis e economicamente viáveis, continuamos com a mesma palavra, não podemos usar enzimas que se afastem muito da viabilização industrial. Otimizámos processos, vimos de facto qual era o melhor processo, conseguimos péptidos muito interessantes e esses péptidos também olhámos para a diferenciação de tamanho. Nós podemos ter um hidrolisado que tem um alto valor e depois ainda podemos fazer fracionamentos e conseguimos ter frações muito de alto valor e frações de menos valor. Portanto,
o mundo realmente também da hidrólise e dos hidrolisados é que se eu quero mercados mais nicho, de 10 vezes mais valor ou de 5 vezes mais valor, eu posso fazer. Portanto, foi o que nós fizemos muito ao longo deste projeto. Portanto, aqui hoje apresento em particular a Sandra Borges, está ali muito escondidinha, que já nos acompanha com a colaboração com a EDS há algum tempo. E que, de facto, também agradeço imenso, porque, de facto, aquilo que disse há pouco a Luísa, se eu tenho uma equipa de investigadores que se conseguiu estabilizar há algum tempo connosco, deve-se à colaboração com empresas. Caso contrário, não poderíamos ter contratos. Portanto, é de salientar, e eu reforço muito o que a Luísa disse, são, de facto, hoje em dia as empresas que nos permitem ter acesso a contratos para termos uma equipa consolidada de investigadores, e eu penso que todos estão ali a pensar isso. Hoje estamos aqui porque as empresas permitiram isso. E, portanto, agradeço muito à Sandra Borges e também ao professor António, que também colabora sempre connosco nestes projetos. E, de facto, foi ela que otimizou vários processos, usámos várias enzimas, selecionámos as melhores, economicamente viáveis, e vimos que tínhamos propriedades muito interessantes também destes péptidos antihipertensivos. Vimos que também têm, de facto, uma capacidade antioxidante muito interessante. Isso também é um aspecto que muitas vezes não se fala muito dos péptidos, mas do ponto de vista de conseguirmos estabilizar rações, por exemplo, é uma vantagem também adicional. E, portanto, também aqui conseguimos perceber que ele gera péptidos muito antioxidantes e percebemos também, do ponto de vista celular, vimos toxicidades, ausências de toxicidades e conseguimos até determinar concentrações. Não tem, de facto, uma atividade antimicrobiana, isso não, em alguns conseguimos vê-la, mas aqui não há, de facto, uma atividade antimicrobiana, mas tem um conjunto já muito interessante de propriedades que permitem depois a própria empresa poder alegar nos seus produtos potencialmente novas alternativas funcionais. Outro ponto importante foi a estabilização da gordura, não é? Que foi um desafio, porque o problema da estabilização da gordura, obviamente, o mais normal é um extrato sintético, que todos usam, não temos muitas alternativas, custo-benefício. E, de facto, também aqui nós, como já temos esta experiência do extrato de bolota, que depois também foi usado no outro projeto, conseguimos começar a testar o extrato de bolota na perspectiva de ver se funcionava. E, de facto, conseguimos mostrar que tinha duas propriedades muito interessantes. Ao mesmo tempo que o estabilizava do ponto de vista da oxidação, conseguimos usá-lo, porque ele tem muitos taninos, e também permitiu limpar os lípidos, ou seja, tínhamos uma fração turva e conseguimos ainda também, utilizando esta tecnologia, limpá-los. Portanto, descobrimos até uma oportunidade na purificação desses lípidos. Esse aspecto também é muito relevante, permitiu estabilização. Obviamente que eu sei que a seguir, a questão que nos estava a perguntar, sim, mas então daqui a um ano vamos produzir os hidrolisados, onde é que está o extrato? Portanto, nós também estamos a tentar, paralelamente, uma alternativa natural, que é a única natural permitida no extrato antioxidante, e estamos também a fazê-lo para que a alternativa da empresa possa ir para o mercado mais rapidamente. Qual é essa fonte? É uma fonte de plantas, natural, comercial. Mas ainda não é conhecida. É conhecida, mas é segredo. Bem, parecia que havia alguma coisa que não... É segredo. Não, isto também, no fundo, também tentarmos paralelamente com alternativas comerciais, do ponto de vista também naturais, sem ser sintéticos, mas que vocês possam vir a utilizar rapidamente. Portanto, isso são alternativas que estamos a fazer neste momento e já terminamos para podermos ter resultados. Portanto, em resumo, extratos, conseguimos vários tipos de hidrolisados, otimizados. Depois fizemos a otimização convosco no laboratório, de forma a que também vocês fizessem essa transposição e começassem a produzir os quilogramas e alguns litros de lípidos. E temos também, neste momento, um potencial de alegações que nasceram no laboratório e que esperamos agora, e passo a palavra aqui à Rita, esperamos agora que algumas delas se possam até concretizar já nos ensaios animais, porque só assim também conseguem ter a credibilidade científica necessária para os vossos produtos irem para o mercado suficientemente validados. E eu fazia a ligação, porque ela naturalmente está feita, e acrescentava só aí umas palavras que me recordo de um parceiro da ETSA e até amigo, um alemão da empresa Hermetia, que um dia partilhou comigo um artigo que falava sobre a alimentação dos lobos, enquanto
precursores daquilo que seria, e muito semelhantes àquilo que seria um cão. Curiosamente, a alimentação nativa destes animais é muito à base de insetos. E, portanto, a ligação está feita. Um outro ponto, e para passar aqui a palavra à Ana Rita Gabrita, tem a ver com, e nada relacionado com isto, tem a ver com as empresas que tão bem aqui estão representadas, como a Pet Maxi, utilizadores, produtores de rações para o mercado do pet food, que deverão ser envolvidos nisso. Portanto, sintam-se à vontade de participar com algum input que sintam, bem como a Soja de Portugal. Sintam-se à vontade, eu não sei se ainda estamos de cá os colegas, porque estas empresas têm aquela sensibilidade do que era um mercado que eu não sei se consigo reproduzir as palavras, de premium acessível. Julgo que era esta a palavra. Portanto, eu acho que nós estaremos a jogar neste campeonato. Naturalmente estas empresas terão que ser, porque já têm o know-how, esta tecnologia toda de extrusão, qual é o mercado, quais são as tendências, de os trazer a bordo, e serve também para isso esta sessão, mas acho que teremos bons inputs destas equipas. Aliás, eu até diria que já tiveste algum contacto com estas empresas neste sentido, e dizer ainda, agora, passando para os animaizinhos, que mais do que nós, eles têm uma sensibilidade ou uma percepção muito mais apurada do que nós. Portanto, estas flutuações da oxidação, da hidrólise, se calhar não foi bem feita, aquilo fica mais amargo ou menos amargo. Isto aqui é como marisco ou carne no lombo de vitela para os animaizinhos, imagino eu. Sim, e até que falas em marisco, nós utilizamos hidrolisado de camarão como controlo. Boa. Portanto, entramos mesmo com o marisco. Os insetos, sem dúvida, para mim, têm um potencial muito grande na alimentação animal, nomeadamente com cães. Aqui neste projeto fomos um bocadinho mais além. Não há muitos estudos feitos com insetos em cães, muito menos com hidrolisados. Isso foi altamente inovador. Acho que não podemos descurar a fração lipídica, como a Manela estava a dizer, e aqui neste projeto nós não chegamos aos cães com a fração lipídica, e como dizíamos de manhã, a investigação levanta muitas questões, e esta é uma delas. Claro. Eu acho que valia a pena depois explorar a fração lipídica. Portanto, a pergunta, o que fazer a seguir, está respondida. Uma já está. Poupamos aqui 10 minutinhos. Uma já está e estou a brincar, está estás à vontade. Relativamente aos hidrolisados, aqui o ICBAS, nós fizemos 2 ensaios. Um ensaio de digestibilidade, a meio do projeto, mais ou menos, em que avaliamos a digestibilidade de 4 hidrolisados de insetos, obtidos com 2 enzimas diferentes, versus uma dieta com hidrolisado de camarão. Fizemos o ensaio de digestibilidade e testes de preferência, portanto, 4 testes de preferência. O que é que verificamos? Em termos de primeira aproximação e primeira prova, não houve efeitos. Portanto, os cães não distinguiram as dietas, mas mostraram claramente uma preferência no consumo pela dieta com tenébrio obtida com corolase, o que já é um resultado ótimo. Fantástico. Os outros hidrolisados não se comportaram de maneira diferente com o hidrolisado de camarão. No ensaio de digestibilidade, avaliamos o efeito na ingestão, características fecais, produtos de fermentação, digestibilidade, e não tivemos qualquer efeito significativo. A ausência de efeitos não é um mau resultado. Nós estamos a comparar os hidrolisados de insetos com um hidrolisado de camarão que já é de uma qualidade muito, muito elevada. Portanto, o desafio para os insetos era muito grande. Portanto, o facto de termos iguais resultados, acho que foi fantástico. Mas foram ensaios de curta duração. Portanto, um ensaio de digestibilidade demora 10 dias para avaliar a digestibilidade de cada um dos ingredientes. Daí, passamos para o ensaio de longa duração. De acordo com os resultados que obtivemos e que na Católica obtiveram, resolvemos alterar o delineamento do ensaio de longa duração para melhor responder ao projeto. E, em vez de avaliarmos apenas um hidrolisado, avaliamos 2. Portanto, utilizamos 12 cães, em que fizemos uma avaliação muito detalhada, em termos de ingestão, digestão, parâmetros sanguíneos, eletrocardiograma, ecocardiograma, portanto, fantástico. Marcadores da função cardíaca também. Ainda não temos os resultados todos, mas os resultados para já que temos são altamente promissores. Outro passo que eu acho que valia a pena a seguir
Muito bem. Nós trabalhamos com animais saudáveis, em que os efeitos podem não ser tão evidentes. Eu acho que valia a pena, depois, num futuro próximo, avaliar estes hidrolisados em animais com patologias, nomeadamente patologias cardíacas e com alergias. Porque a proteína de inseto é uma proteína nova. Portanto, não é muito provável que os cães manifestem alergia à proteína de inseto, porque não estão habituados a ela. E se, por um lado, nos países ocidentais ainda há alguma problemática na aceitação dos tutores por dietas com insetos, se por um lado não está a ser bem aceite, mas a questão que estavas a levantar de fazer parte da alimentação natural é o que se está a alegar. É verdade. Que faz todo sentido. E apesar de estarmos a mostrar os benefícios dos insetos, ainda há alguma relutância por parte dos tutores. Por um lado temos isto, mas por outro lado na Europa cada vez estão a pedir mais alimentos com insetos, nomeadamente para cães com alergia. Portanto, eu acho que é aqui um nicho de mercado, procurar a funcionalidade e também nestas dietas mais terapêuticas. Muito bem, era isso que eu queria sublinhar, esta questão de por um lado, os resultados comparativamente a um hidrolisado de camarão serem iguais, não é necessariamente negativo. Pelo contrário, se calhar ligamos um bocadinho com o ponto apresentado nas outras apresentações, que tem a ver com a proximidade de fornecimento deste ingrediente. Sim. Felizmente em Portugal, a menos que muito que eu esteja errado, julgo que não, a indústria de pet food cresce. Sim. Nesse sentido, vai requisitar mais matéria-prima. Portanto, será, julgo que um ponto positivo, esse sourcing estar localizado próximo. Outro ponto tem a ver com a alergia. Não sabendo eu que esse é um ponto, aliás, o sublinho que neste projeto nós procurávamos efeitos cardiovasculares, ou cardioprotetores, ou outras bioatividades. A questão da alergia é uma bioatividade quase natural desta proteína. E porquê é que isso acontece? O contrário, a alergia é uma reação imunológica exacerbada. Há algo que normalmente é algo muito próximo com nós próprios. Portanto, eu vou começar a desenvolver uma resposta imune contra as minhas próprias proteínas. Porquê? Porque eu encontrei uma proteína que era muito próxima com a minha e enganei-me e fico com esta alergia. Quando entregamos a um organismo vivo, neste caso um animal, um cão, uma proteína que é totalmente distinta do que ele está habituado a ver, ele reconhece aquilo como sendo algo não self, o não próprio. E, portanto, se existir alguma reação, ela é muito rápida e não temos resposta fisiológica, uma resposta visível. Portanto, se existir alguma reação, ela é anulada. Sabendo, portanto, não causa alergia esta alimentação. Por outro lado, tem uma fonte nutritiva e é algo que está até na base histórica, digamos assim, da cadeia de alimentação deste animal. Muito bem. Obrigado. Percebi os passos seguintes, acho que percebemos todos os passos seguintes. Candidatura Portugal 2030, já agora. E perguntava-te, Manela, já agora, não sei se queres dizer algo sobre a equipa, sobre os desafios porque esse ponto acho que era interessante. É o segundo ensaio que vemos hoje com cães. 12 cães. Ensaios de longa duração. 2 projetos connosco, imagino que muito mais com outros. Portanto, conjugar isto não é nada fácil. Não foi fácil e neste projeto não foi um ensaio, foram 2. Exatamente. O ensaio de digestibilidade, para terminarmos a digestibilidade de um ingrediente é suficiente 10 dias, mas nós tínhamos 5. Portanto, foram 50 dias de ensaio, em que, para acomodar o ensaio, tivemos que gastar o mês de agosto. Portanto, passamos o verão a fazer esse ensaio. Aqui não posso deixar também de referir à aluna de doutoramento, que partilhamos e que está a fazer o doutoramento no âmbito deste projeto, que foi uma ajuda grande neste ensaio, e também na outra aluna, na Daniela, que foi contratada no âmbito deste projeto. Portanto, além da equipa sénior que está consolidada no ICBAS, que eu já referi de manhã, também tivemos a ajuda valiosa destas 2 pessoas. Muito bem, muito bem. Depois deste ensaio, temos outros projetos. Seguiu-se o ensaio de longa duração, que foi de 3 meses. Muito bem. Os resultados estão aí a fechar, a arrebentar. Sim. Publicações serão um dos outputs disto, mas, acima de tudo,
para nós, para a empresa, e também julgo para as vossas entidades, a visibilidade do valor deste ingrediente, apesar de ainda ser um hidrolisado, portanto, se virmos a farinha de inseto, as proteínas de inseto, já é um produto de valor. Hidrolisado será um passo extra nesta valorização. Portanto, só conseguimos estar a operar confortavelmente no mundo dos hidrolisados quando a nossa matéria-prima estiver garantida e ainda não é assim tão linear, apesar de, uma vez mais, essa indústria existe em Portugal e esperemos que com muita força consiga levantar a voo, porque uma fase de desenvolvimento do inseto é de facto voar, é onde se dá lá a produção dos ovos, etc. Portanto, esperemos que isso aconteça, porque de facto estamos a operar aqui, estamos a criar conhecimento nesta área, mas a produzir protótipos que, uma vez mais, estão expostos lá fora. Temos proteína hidrolisada de espécies de inseto trabalhadas neste projeto. E a seguir, Manela, já sabemos quais são aqui as necessidades da experimentação animal, como é que agora isto pode ser trabalhado para entregarmos as proteínas certas, estudar a alergia, Sim. Problemas enzimas, cardíacos. problemas cardíacos e outras bioatividades, no fundo, Obesidade. acabamos por encontrar atividades interessantes enquanto as procuramos outra coisa qualquer. Bem, no futuro, estavam a falar realmente os estudos mais recentes que têm sido feitos na alergia, na parte humana, pois se calhar também se cruzam com o animal, mas pode ser que não. Mas, na verdade, o que se diz e que está neste momento mais demonstrado é que a alergia a camarão ou a crustáceos são muito cruzadas com os insetos. Portanto, não sei, até nisso são parecidos, não sei se depois poderemos ter, mas poderia ser interessante até mostrar, no caso do cão, do pet food, que de facto a alergenicidade até é diferente a esse nível. Há muito pouco conhecido, não há pouco. nada. E mesmo no humano ainda continua a ser o tema mais querido. Portanto, as recomendações da EFSA é que quem tem restrições de alergia, no caso dos crustáceos e dos camarões, é que não devem ter cuidado também com os insetos. Portanto, não sei se o cão será igual, é melhor descobri-lo, mas pode ser aí. E há um espaço ainda muito grande de investigação a esse nível, porque o conhecimento ainda é muito curto. Conhecem-se alguns estudos dos países mais da América Latina, mas na Europa ainda é muito reduzido. Portanto, há um passo que me parece importante, concordo que a questão da alergenicidade pode ser uma vantagem. Eu não falei aqui também um aspecto importante, depois aqui a questão estes hidrolisados, a parte mais solúvel, não é, que nós temos dos péptidos, também leva uma quantidade muito representativa de minerais. Isso é um aspecto muito importante que não falei, mas neste caso dos insetos ficamos com hidrolisados com grande riqueza de minerais e também se sabe que essa combinação dos péptidos com os minerais leva a uma facilitação da absorção dos próprios minerais. Portanto, também temos aqui formas depois, que o péptido é a razão principal, mas que também pode ajudar depois muito, discutimos um bocadinho isso também, desta absorção, tem muito cálcio e outros minerais também importantes. E isso é extremamente importante para os cães, avaliar a biodisponibilidade dos diferentes minerais. Portanto, acho que também é uma porta que se abre. Hoje em dia já há formulações comerciais de minerais com péptidos para facilitar. Portanto, é também importante olhar, muitas vezes, aproveitar estas fontes naturais diretas dessas formas mais biodisponíveis. Acho que há aqui um espaço muito relevante para o fazer. Depois, na minha perspectiva, como trabalhamos hidrolisados, é abrir outros mercados. Eu acho que os hidrolisados na área humana, né, é uma próxima etapa. Obviamente que nós sabemos que temos aqui neste momento o limite máximo que existe de permissão da EFSA é a farinha desengordurada, penso que é o que fomos mais longe, mas está muito próximo aí também os hidrolisados. Até pode ser, quem sabe, que sejam vocês uns dos primeiros a submeterem um pedido, porque de facto os hidrolisados, tanto na área animal como, e eu diria muito na humana, têm uma oportunidade porque têm uma oportunidade sensorial. Né? Quando separamos a gordura e hidrolisamos, temos de facto um ingrediente de muito mais elevada qualidade sensorial, e o mesmo também no animal, e isso obviamente vai aumentar muito a aceitação do próprio ingrediente e da própria utilização destas formulações nos alimentos humanos, e não tanto digo no pet food, mas também acho que no pet food ficará. Portanto, acho que há aqui um espaço, e há um espaço também que
acho que devia ser explorado. Nós estamos a começar a fazê-lo convosco para um protótipo para testar no futuro, que é a questão de olhar para, em vez de separarmos os lípidos, também ver aí uma oportunidade de valorizar essa funcionalidade dos lípidos com os péptidos, para que também reduza a tecnologia de separação. Portanto, são oportunidades. Eu acho que agora o mundo começámos na demonstração e agora há aqui oportunidades de combinações e de criar ingredientes funcionais dirigidos a vários grupos, que acho que ainda dão-nos muito espaço para fazer investigação e, obviamente, a vocês aplicação. Muito bem, muito bem. Eu acho que essa questão da fração lipídica não pode mesmo ser descurada Eu também. e aí para diferentes espécies animais. Claro que a alimentação animal não compete com a alimentação humana, não consegue. Dentro da alimentação animal, o pet food é o que mais consegue competir, mas o óleo de inseto pode ser utilizado noutras espécies animais. E tanto se fala de hidrolisados ou farinha desengordurada, nós também temos que dar saída à fração lipídica. Claro que sim, E claro que sim. há poucos estudos, mas o perfil em ácidos gordos que tem essa fração lipídica pode ter propriedades bioativas muito interessantes para a alimentação animal. Eu diria que era, mas se calhar corrija-me, ou espero que alguém me corrija, muito rico em ácido linoleico Sim. Láurico e láurico. e láurico. Muito bem. Exploraremos então isso. Se me permitirem, estes eram os desafios do próximo projeto, Portugal 2030. Nesta área queremos claramente suportar, apoiar, promover e sermos promovidos por indústrias que estão na produção destes insetos. Claramente nós sabemos de facto o segmento que queremos ocupar. Dar nota que existem duas espécies trabalhadas neste projeto. Uma, a tenébrio, aprovada pela EFSA para alimentação humana, e a Hermetia, ou BSF, aprovada para a alimentação animal. Naturalmente, podemos colocar na alimentação dos cãezinhos também esta primeira proteína. Dar nota, se não tiverem mais a acrescentar, até porque vamos aqui um bocadinho longos de tempo, que fiquei, e fazendo aqui em jeito de resumo, fiquei a pensar na questão de fazermos ensaios em animais que não são saudáveis, explorar estes ensaios quase clínicos, não é? Sim. Ensaios clínicos de alimentação. Em termos operacionais é mais complexo, mas com uma boa articulação com hospitais veterinários é uma questão que Isso acho pode que ser ponderada. acho que é interessantíssimo, porque efetivamente temos que ver o efeito de protetor ou de diminuir a incidência daquela, ou a expressão daquela doença num animal que tem essa doença, claramente. E fechar apenas com uma palavra que é a quitina. Muito se fala dessa proteína sobre que se calhar também útil Sim. na alimentação dos animais, e sendo útil, diz-me sim ou não e como, e a Manuela fecha a dizer como é que vamos buscar a quitina lá no meio. É útil até porque pode ter um efeito imunomodulador, pode ter um efeito na resposta imunitária e cada vez é mais importante nos animais e sobretudo animais de companhia, e para diminuir problemas patológicos e a administração de antibióticos, melhorar o sistema imunitário. Muito bem. Sim, eu acabo porque, entretanto, como a Maria não estava, tivemos também, no início, a quitosana não, em português acho que é feminina, a quitosana é feminina. A quitosana, de facto, é considerada hoje em dia como um elemento extremamente valioso pela sua aplicabilidade. É antimicrobiano, como estão a referir, é imunomodulador, é anti-inflamatório. Assim, parecia, quando falamos dele, até às vezes parece a banha da cobra, porque quando começamos a falar as propriedades. E, de facto, o que nós tentámos no início, obviamente, que a percentagem que nós temos não é muito grande, quase 5%, ainda bem, portanto, também não teríamos tanta proteína e lípidos, mas o que nós tentámos fazer da quitina, que é o que está naturalmente disponível, e sobretudo o trabalho da Maria, que foi uma investigadora que teve connosco um período mais curto, mas que conseguiu de facto extrair a quitosana com um método sustentável. Fizemos a quitina, conseguimos transformá-lo numa quitosana muito interessante. Provámos atividades antimicrobianas muito interessantes com o espectro, tanto gramos positivos como gramos negativos. Portanto, a nossa quitosana teve, de facto, um valor funcional e está, neste momento, depois a ser testado em aplicações. Portanto, eu diria que até a menor quantidade de resíduo, conseguimos transformá-lo. Portanto, mais uma vez, essa visão que voltávamos a falar, nada se perde. O resíduo zero. Exatamente, resíduo zero e o maior valor
diferenciador para estes produtos. Portanto, também aqui a quitina e depois em quitosano a ter um grande potencial, porque as toneladas que espero que vocês hidrolisem irão dar ainda assim uma quantidade significativa de quitina que vale a pena valorizar. É mais um passo a seguir. Muito bem. Fica o desafio até do meu lado lançado, o desafio também lançado a todos vocês, de montarmos passos seguintes de projetos que levarão esta proteína, o seu fracionamento em pesos moleculares, a purificação ou a separação da fase de quitina, o ensaio com animais que têm algum tipo de doença, de patologia demonstrada, e que serão, esperemos nós, tratados, porque é o que nós queremos. Claro. Parabéns à equipa da Católica, a todos os elementos. Parabéns à equipa do ICVAS, todos os elementos, incluindo os de 4 patas. Parabéns aos elementos da ETSA, da Cebólida ITS, do laboratório. Já agora a todos vocês. O Nuno, se estivesse cá, também lhe dava os parabéns, porque é preciso mandar, despachar pela nossa logística um conjunto de amostras para vários sítios e, portanto, são muitos pedidos. Mas obrigado ao laboratório, ao Rui, ao Alexandre e à Ana, porque a dada altura estávamos a produzir ali, a fazer spray dryers de quilos de produto em contra-relógio, e correu tudo muito bem. E quando acontecia ali alguma coisa, eu só dizia, mas alguém vinha falar comigo muito a dizer, olha, tudo bem, André, está tudo bem contigo? Eu, o que é que se passou? Diz lá rápido. Mas correu tudo muito bem, o equipamento ainda está a funcionar, preparado para uma segunda fase de Projetos Portugal 2030. Sim. E eu queria destacar isso, eu vou destacar muito o Rui e a Ana, porque nem sempre é fácil termos uma coordenação diária com os laboratórios e com a unidade de ID do lado da empresa. E eu acho que passou o telefone entre a Sandra num projeto, a Tânia, o Ezequiel com a Ana e com o Rui, foi fantástica. E isso também é importante. Não vale a pena as empresas dizerem vamos fazer inovação. Se não tiverem a equipa certa, que implemente continuamente e que par a par todos os dias discutam com as universidades essa ciência e a implementem, perde-se muito conhecimento gerado. Portanto, dou também os parabéns à ETSA, porque de facto tem uma equipa fantástica, incluindo o líder e toda a equipa que trabalha todos os dias na ID, é sem dúvida fantástica. Acho que isso também faz o sucesso, é fundamental para o sucesso dos projetos. Obrigado, eu reconheço, eu aceito. Até porque somos desafiados por vocês e vice-versa, e acho que é esse o caminho. Muito bem, desta forma agradeço-vos muito a vossa participação ao longo destes meses todos, a participação hoje e a presença no dia de hoje, a todos vocês também, e desta forma dava por encerrado, porque já vamos longo nas horas e peço desculpa a todos por isto, mas a logística é complicada, dava assim por encerrada esta sessão de divulgação do projeto Portugal 2020 Bugs at Pets, projeto cofinanciado pelo Compete 2020, de título Desenvolvimento de novos ingredientes de insetos para incorporação em alimentos compostos e completos para pet food. Muito obrigado pela vossa presença, participação e concluímos assim este projeto do Portugal 2020, a sua sessão de divulgação. Não encerramos o nosso evento com este encerramento desta sessão, este desafio. Deixo agora aqui, uma vez mais, o meu agradecimento muito grande, pessoal, a todos vocês que aqui estão, à equipa do laboratório, à Ana, ao Rui, ao Alexandre, ao Francisco, que entretanto saiu, à Daniela, também contribuiu para este trabalho, a todos os nossos colegas, à Casa da Quinta da Paciência, a vocês todos. Isto não é uma sessão de encerramento, é uma sessão de início. Portanto, encerramos uma fase, começamos outra. E queria assim concluir, chamando aqui até nós o doutor Jorge... Desculpa? Vamos dar então fazer este fecho desta sessão, chamando ao palco o diretor-geral da Cotec Portugal. Agradeço muito, Jorge Portugal, que agradeço muito por ter vindo até nós. Veio direto do Porto, obrigado. Pode ficar. Eu sei daqui o meu espaço. Agradecia-lhe muito pelo esforço de ter vindo aqui dar-nos aqui algumas palavras de encerramento, sabendo que veio do Porto a correr para Lisboa. É um prazer contar com a sua presença. É um prazer já o conhecer, principalmente por causa do projeto das PMEs, do 2022, desculpe, onde a ITS ficou muito bem colocada. Não só mérito nosso, mérito desta colaboração toda. E muito obrigado, força.
queremos aqui ouvir as suas palavras de encerramento. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Antes de mais, muito boa tarde. É um prazer estar aqui nesta magnífica casa. Eu diria que este confronto entre inovação, ciência, tecnologia e a tradição é uma boa combinação. O dia vai longo. Estas breves palavras que a Almeida nos deu para dirigir agora no final desta apresentação, eu diria que pensei contar uma história. Enfim, uma história começa sempre, era uma vez. E era uma vez uma empresa que fazia farinhas e gorduras e que olhou para o mercado e pensou, bem, o mercado e o mundo vão para outra direção, vai ser preciso alimentar o mundo de outra maneira e aquilo que nós fazemos, se calhar, não vai ser a forma como, digamos, o que vamos fazer no futuro. E ainda por cima estão numa indústria fortemente regulada onde não é possível fazer tudo. Há indústrias e setores onde é possível inovar, é possível trazer ideias novas de ruptura. Esta não é propriamente a indústria onde é possível fazer tudo. Há muita regulação, há muitas normas e por isso é preciso, digamos, trabalhar as novas ideias dentro dessas balizas. Portanto, esta empresa olhou para o mercado. Aliás, a Manuela há bocado estava a dizer, digamos, de 2015, as grandes tendências globais da alimentação, a proteína, a alimentação, os problemas, a própria, digamos, evolução das patologias e pensou, bom, então o que é que nós podemos fazer? Será que temos dentro da empresa o conhecimento necessário para poder capturar essas oportunidades? Essa é uma pergunta, não é uma pergunta de retórica, é uma pergunta que é preciso responder e que é preciso que as empresas respondam. E o Grupo ETSA, de facto, respondeu essa pergunta e provavelmente a resposta foi não temos. E a segunda pergunta foi, bom, então onde é que vamos buscar esse conhecimento que nos vai permitir responder às oportunidades do mercado e poder, digamos, continuar a nossa missão de alimentar, digamos, estarmos na cadeia de alimentação da sociedade. E, obviamente, a resposta também, enfim, não era de retórica, a pergunta não era retórica, a resposta não era, mas era mais difícil. Quer dizer, qual é que é o parceiro na academia, obviamente a academia, que nos poderia dar essa resposta. E encontrou, digamos, essa resposta em grupos de investigação, a Universidade Católica e outros parceiros, e que responderam a essa pergunta. Mas depois ainda havia mais uma pergunta para fazer. Bom, que é, temos dentro da organização a capacidade para poder não só formular as perguntas corretas dos problemas que queremos resolver, mas também a capacidade de poder aplicar, do ponto de vista do nosso modelo produtivo, do nosso modelo industrial, poder, digamos, criar valor, não é só poder, digamos, responder ao problema científico, ao problema técnico. É preciso, depois, o fim último da inovação não é responder, a verdadeira marca da inovação é se eu crio valor, se eu aumento o negócio, se eu melhoro as margens, se eu multiplico por 10, ou por 5, ou por 10, o valor dos produtos que vendo, e assim por diante. Esse é que é a marca, esse é que é o teste, o litmus, o teste ácido. E por isso também respondeu e disse, bom, então vamos ter que contratar aqui uma equipa, aliás, também já foi referido, uma equipa, digamos, criar institucionalmente aqui uma unidade que tem que fazer a ligação fundamental entre a produção do conhecimento, o questionamento e depois a aplicação, o teste, a pré-industrialização e a industrialização e depois dar o passo seguinte, que é, efetivamente, criar as unidades produtivas para poder, efetivamente, produzir em escala. E, portanto, este foi o caminho, esta é a história. Enfim, não pensem que eu vou ficar aqui a contar a história da ETSA e do grupo até ao final. Podem ter. Mas essa foi a história que nós aprendemos, como o André Almeida estava a falar, na candidatura que a ETSA, a CEBOL e a ITS fizeram ao Prémio PME Inovação o ano passado, 2022, e dos quais foram brilhantemente finalistas. Eu costumo dizer que nós tivemos 6 vencedores, apesar de ter só um vencedor final, mas tivemos 6 vencedores porque
qualquer um podia ter vencido. Eu estive na reunião do júri, portanto, testemunhei a complexidade com que o júri, digamos, teve que se bater em termos dos dilemas de escolher uma de 6 extraordinários finalistas. Por isso, eu diria que é a história da ETSA. É uma história exemplar do ponto de vista daquilo que deve ser as empresas, o caminho que as empresas têm que percorrer para aumentar, para poder responder ao mercado, para continuar a ser relevantes na sua missão, para poderem, digamos, aproveitar as oportunidades, para poderem, digamos, crescer rentavelmente através da inovação. Portanto, é uma boa história para contar. E eu felicitamos e na Cotec estamos muito atentos a essa história, porque todos os dias a nossa missão é encontrar estas boas histórias e andar a pregar a boa nova, enfim, pregar no sentido de evangelizar. No caso da ETSA não é preciso já, mas evangelizar no sentido de que, de facto, que as empresas hoje não precisam apenas de investimento, precisam de investimento no futuro. Hoje já se falou, digamos, olhar para o futuro. A ETSA olha para o futuro e olha para o futuro todos os dias. Pelos vistos, esta ambição, este sentir, este pulsar permanente do próximo passo está aqui, não é? Portanto, este não é o fim do projeto, é o princípio do próximo. E por isso é, digamos, uma ambição e um sentir e um estar que na prática diferencia quem consegue efetivamente crescer com rentabilidade e com sentido de mercado e aqueles que ficam para trás inevitavelmente. Eu diria que, e para finalizar, acho que podemos aprender daqui, desta experiência e destes projetos, eu diria três lições importantes. A primeira lição é, de facto, que as empresas precisam de se abrir para o mundo, no sentido de que não têm, digamos, para continuar a crescer, precisam de buscar conhecimento, precisam de olhar para as oportunidades e não podem ir sozinhas fazê-lo. E, mais do que isso, que o balanço social e as competências que as empresas têm precisam de ser sempre amplificados. Nós temos defendido, estamos num programa que a Cotec está a dinamizar um ciclo de conferências com as universidades e com as empresas, que chamamos doutorados e doutorandos em ambiente empresarial. E isso tem sido muito interessante do ponto de vista da abertura dos espíritos, quer das universidades, eu já lá vou aos centros de investigação, quer das universidades, quer das empresas, porque há aqui um tema de abertura de espírito mútuo, porque na prática havia estes mitos de que a academia era demasiado teórica, portanto, quando não tinha tempo, demorava muito tempo a responder, era muito teórica, estava só interessada em publicar. Esta é a prova de que temos a academia pronta para servir a sociedade, servir as empresas, criar valor em conjunto com as empresas. Mas antes disso é preciso que haja, de facto, esta preparação da parte das empresas para poder trabalhar com a academia. Não é só a academia estar preparada para trabalhar com a empresa. Portanto, este projeto é também um bom exemplo, eu diria que é a primeira lição deste caso, que é olhar para portanto, a empresa, perceber que não basta só ter a ambição ou decretar no Conselho, dizer, agora vamos apostar na inovação e concorrer aos projetos um bocadinho oportunisticamente, há ali uns fundos e tal, e depois aquilo tem resultado. Nós vemos, de facto, Portugal e o investimento em ID tem crescido 15% ao ano, mas o valor acrescentado da economia portuguesa não cresce 15% ao ano. Isso é que é a verdade. Pode vir a crescer no futuro, mas nós temos uma crença e uma hipótese sobre isso, é que há aqui um ajustamento da parte da ligação da investigação à aplicação e às suas consequências industriais e comerciais, que ainda não está a ser feita de uma forma, pelo menos de uma forma completa. E a ETSA, o Grupo ETSA, faz essa missão, porque são empresas que têm uma vocação industrial e que agora vão, digamos, buscar exatamente, criam as oportunidades para poder criar novas unidades industriais e essa vocação industrial não está desligada da vocação de investigação, desenvolvimento e inovação. Portanto, há aqui uma ligação contínua que é absolutamente diferenciadora relativamente a empresas que fazem investigação, mas depois os seus projetos, por uma razão ou por outra, ficam na gaveta com as oportunidades, às vezes até protegem com patentes e tal, mas depois aquilo nunca vê a luz do dia e muito menos
fica integrado numa cadeia de valor. Neste momento estamos aqui, e a audiência, estamos aqui clientes, vossos clientes, estão aqui parceiros, estão aqui clientes, portanto já estão a pensar não só como é que vão fabricar, mas como é que vão vender, porque aí é que está o valor, não é? Portanto, e muitas vezes nesta questão da economia, digamos, de projetos e áreas da circularidade da economia, os próprios caudais, pelo volume, etc., não são suficientes para poder, quer dizer, é preciso ter aqui uma estratégia de mercado para poder encontrar. Portanto, essa é a primeira lição. A segunda lição é a abertura da academia. E aqui o grupo, em particular, na pessoa da professora Manuela Pintado e do grupo de Biotecnologia da Universidade Católica, é um bom exemplo de quebrar este mito académico, estes mitos académicos de que, primeiro, as empresas não têm problemas que interessem à academia. Portanto, não são publicáveis, não é compatível com o trabalho de doutoramento, não é compatível. E já agora também essa é que é a questão também do lado das empresas. Não, mas o tempo da ciência não é o tempo de mercado. E, portanto, não conseguimos ter a prova que é possível o tempo da ciência estar ali, alinhado com o tempo de mercado. Mas do lado da ciência, esta ideia de que, verdade, o mito que os problemas científicos têm valor empresarial e vice-versa, primeira coisa. Segundo, é possível orientar trabalhos de doutoramento com valor de mercado. Portanto, claro que dá muito mais trabalho, não é? Porque não é só o aluno não está assim à volta do professor, o aluno está na fábrica, o aluno está na empresa, o problema da empresa está sempre presente no trabalho de investigação, na orientação das perguntas, dos ensaios, digamos, dos testes, etc., como hoje já ouvimos, e por isso dá muito mais trabalho aos professores, aos orientadores científicos, eu sei. E, portanto, mas é isto que também cria também muito mais valor. E, portanto, nessa perspectiva, esta abertura e a Universidade Católica, e no caso da Escola Superior de Biotecnologia, é um caso paradigmático de abertura ao mercado com sucesso comprovado. Nós na Cotec queremos mostrar estes casos e queremos que estes casos sirvam exatamente para ilustrar outros investigadores, outros centros de investigação que, quer dizer, o conhecimento pelo conhecimento pode ser interessante, mas há uma responsabilidade, uma missão social da criação do conhecimento, da academia, de influenciar a economia, influenciar a sociedade, resolver os grandes problemas com que o mundo se vai defrontar no futuro. Portanto, porque senão o conhecimento pelo conhecimento, enfim, na Grécia Antiga dizia-se que tinha que estudar a liberdade da ideia e tal, mas nós não estamos já nesses tempos, estamos noutros tempos. E por isso, enfim, temos muitos problemas para resolver e o problema da alimentação. Depois há o terceiro, a terceira, e eu vou terminar, já estou a alongar-me um bocado, a terceira grande ideia, que é o papel dos fundos públicos. O papel dos fundos públicos e do dinheiro público é um papel religioso, entre aspas, no sentido em que deve contribuir para o benefício coletivo. Porque senão, então, é uma relação entre a empresa e o seu parceiro. E o que nós vimos neste projeto é, de facto, não apenas há uma relação benéfica e de benefício mútuo entre a empresa e parceiro académico, mas há também um benefício em termos das publicações, dos doutorados, um spillover que se vai multiplicar não só neste projeto, mas todos os projetos futuros e todos os parceiros e todos vós que estão aqui e que estão a beneficiar deste conhecimento que é criado. Portanto, há aqui um efeito multiplicativo importante. E é muito importante também que estes projetos, que haja esta ideia, do ponto de vista da política pública, de que não basta, quer dizer, que os projetos de ID, mais D, de colaboração, colaborativos, etc., têm que ter este propósito de criação de valor. Não podem ser projetos científicos. Aliás, a própria Ministra de Ensino Superior veio já a dizer, do ponto de vista dos próprios doutoramentos, quer dizer, grande parte dos doutoramentos têm que ser feitos em ambiente empresarial, exatamente, é o ambiente não académico. E por isso, esta questão da política pública tem que estar também alinhada, e este é o caso também destes projetos. É um bom caso, é uma boa lição de aplicação dos fundos públicos e, portanto, diria também, é um bom exemplo, uma boa montra para poder, digamos, mostrar como é que, de forma exemplar,
se devem aplicar os fundos públicos. Por isso eu diria que, por um lado, felicitar todos, enfim, o Grupo ETSA, as unidades de investigação científica envolvidas, os parceiros, os parceiros, quer clientes que estão aqui sentados, quer parceiros, digamos, que estão à volta, digamos, por todo este trabalho, porque é um projeto exemplar. E eu costumo sempre dizer, sou um entusiasta, digamos, da circularidade da economia e um profundo crente, digamos, o lixo de um homem ou de uma mulher é a riqueza de um outro. E por isso esta questão da circularidade e dos resíduos, nós acreditamos que de facto podemos viver num mundo sem escassez, se formos capazes de facto de aproveitar aquilo que são os fluxos da natureza e portanto estamos ainda a acabar os últimos dias do modelo industrial pouco eficiente que criámos no século passado e que obviamente foi aquele que naquelas condições era o adequado, mas que vamos ter que transitar para um outro modelo industrial. E temos problemas para resolver e julgo que vão ser resolvidos. Por isso, e tenho certeza, por isso, eu gostava de felicitar-vos a todos, dizer continuem, portanto, esta ambição, já está aqui o caderno de encargos dos próximos projetos, portanto, e agradecer muito também este interesse, o convite que foi formulado à Acotec. Nós, essencialmente, existimos também para poder levantar esta bandeira e acreditamos fundamentalmente que esta ligação entre políticas públicas, empresas e academia é aquilo que nos vai permitir fazer com que o país consiga escapar a esta, digamos, mediania do ponto de vista salarial, de criação de riqueza, de crescimento e passar para um país, digamos, temos todas as condições para isso, para criar, digamos, ser um dos países da linha da frente do ponto de vista do desenvolvimento social e económico do mundo. Por isso, muito obrigado pelo convite e parabéns, André Almeida, por todo este projeto. Muito obrigado, Jorge Portugal, Diretor-Geral da Acotec. Obrigadíssimo. Muito obrigado pelo resumo, pelas palavras. De facto, o mindset está criado, que já falamos aqui na receptividade das unidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, em estarem a trabalhar focadas e a olhar para as empresas, do vosso lado, do nosso lado, estarmos também preparados para receber a informação que pedimos às universidades e materializar, finalmente aproveitando ou maximizando esta interação, estes dois pilares, com o terceiro pilar que disse, que é estes financiamentos públicos que queremos usar da forma mais útil e da forma que conseguimos ter o maior número de resultados possíveis. Portanto, acho que estamos no bom caminho. Muito obrigado a todos por estarem aqui. Fechamos assim esta sessão. Obrigado pela vossa presença. Queria apenas aqui dizer que espera-nos ali mais uns bolinhos, um café, o nosso Sunset. Estejam à vontade para trocarem informações, contactos lá fora. Temos um bom dia lá fora e vai ficar, acho que tem que passar para este lado. Peço-vos para ficar aqui um conjunto de colegas que já sabem, só para discutirmos aqui um assunto de um projeto seguinte, mas ficam todos convidados para gozarem este sol e a paisagem de Bucelas na Quinta da Casa da Paciência. Muito obrigado a todos. Parabéns. You can love me when there's no one left to play. So never mind the darkness, we still can find a way. 'Cause nothing lasts forever, even cold November rain. You think that you need some